Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Você já acessou o nosso canal? Já se inscreveu no nosso canal? Já viu nossos vídeos, né? Nossas aulas vídeo gravada, né? Nós temos mais de 300 e poucos vídeos gravados, todos de forma gratuita, né? Você pode estar aí acessando a nossa playlist, né, que é essa biblioteca digital, que você possa se alimentar da palavra de Deus, você que gosta de estudar, você que gosta de ler, você que gosta de assistir, você que gosta de alguma orientação no mundo teológico, no mundo filosófico, no mundo relacionado à verdadeira interpretação, acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, seja, né, um inscrito no nosso canal e curte esses vídeos que aí estão, né, sobre teologia sistemática, sobre teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, sobre apologética, sobre filosofia, sobre história do cristianismo, sobre história da era patrística, sobre história da teologia, né, que é a história das doutrinas, e etc., né, sobre curiosidade bíblica, 1, 2 e 3, né, quem foi a esposa de Caim, a esposa de Abel, né, tem isso na Bíblia, ou então textos extras bíblicos que você possa estar acessando o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Seja um inscrito no nosso canal Teologia Aprenda Mais. Esse canal ele já tem mais de 5 anos, né, que está aí no YouTube. Eu gravei esses vídeos na época da pandemia, né, estava naquela época em casa, né, todo mundo trancado dentro de casa, e aproveitei e gravei esses vídeos que aqui estão, né, na playlist, para que você, eu, né, pudesse mais ainda refletir o contexto teológico, né, principalmente as doutrinas fundamentais da fé cristã, e também é um canal conservador de uma teologia ortodoxa, né? Ortodoxia, doutrina reta, ok? Então, nós estamos agora aqui no momento EBD, mais saber, mais viver, né? Isso está no canal Teologia Aprenda Mais. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 8, que você vai ministrar na sua igreja, na sua escola bíblica dominical, o Seminário Permanente da Família, no dia 24 de agosto de 2025. Né? Então, o título que vem aqui na lição, a lição de número 8, é Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Tá? Então, assim, a gente está estudando a Igreja de Jerusalém, né, com base no livro de Atos, e analisando a fundação dela, toda a estrutura que ela tem, a estrutura administrativa, teológica, doutrinária, costume, etc., que a igreja realmente é uma referência, um exemplo, mas não é uma igreja perfeita. Né? Por que não é uma igreja perfeita? Porque ela é constituída de pecadores. Acho que eu posso usar essa expressão do Dr. Martinho Lutero, né? Santo pecador, pecador santo, né? Porque, segundo a carta joanina, aquele que diz que não tem pecado, esse já é mentiroso, né? Então, é uma coisa diferente. Dizer que nós somos pecadores é uma coisa, mas dizer que quem vive na prática do pecado, aí é outra coisa totalmente diferente, que a própria carta joanina, realmente, ela nos enquadra, né, se registra um BO com relação a essa questão da prática do pecado, né? Então, quem vive na carne, quem vive na prática do pecado, como diz tanto a carta joanina como a carta paulina de Romano, esse tal não entra no reino do céu. Ok? Então, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Então, a igreja de Jerusalém tinha alguns problemas a ser resolvidos. E, de fato, foram, né? Então, o textual. Escolhe, pois, irmão, dentre vós 7 varões, né? 7 varões. Ainda está usando aqui, ao meio da revista corrigida, né? 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, né? Então, o comentarista, o pastor José Gonçalves, vai fazer um trabalho muito bom aqui de hermenêutica, exegese, né? Com relação ao capítulo 6, é o capítulo que você conhece muito bem, acerca desses 7 homens que foram escolhidos para o diaconato da igreja de Jerusalém. Ok? Então, verdade prática. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Então, nós temos uma coisa que a gente pode pegar a diferença entre profecia, né, e a questão do dom da sabedoria. Como a gente pode usar a questão da sabedoria? Então, teve a questão do profeta Ágabo, né, que profetizou, previu uma fome, né, que segundo aconteceu na época que Cláudio era o imperador romano.
Então, a igreja de Antioquia se organizou, a partir dessa profecia, que essa foi preditiva, né? Se organizou e pegou a cesta básica, os mantimentos, tal, para si e para mandar um pouco para a igreja mãe de Jerusalém. Isso a igreja de Antioquia agiu com sabedoria, né? É uma diferença entre profecia e sabedoria. A igreja usou de sabedoria no sentido administrativo, de organização e etc. E uma das coisas também foi a sabedoria de José também, né? José teve uma sabedoria fantástica relacionada à grande fome que viria no Egito, e de lá ele organizou o celeiro, as coisas, etc. É uma sabedoria voltada dentro da administração e da organização. Isso que acontece aqui em uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo. E também uma coisa também que fica o exemplo é de Salomão, né, quando ele fala que não passava de uma criança, tal, imaturo, com relação ao reinado que ele estava assumindo, e de lá ele recebeu e pediu, né, sabedoria, uma sabedoria também administrativa, para que ele pudesse administrar o grande reino de Israel, construir o grande templo e também a sua casa real e também administrar aquele grande rebanho ao qual ele estava assumindo, tá? Então, tá aí. Uma da questão que o escritor está trabalhando aqui é o contexto da leitura bíblica em classe, né, que é o texto básico da lição, o texto que ele trabalha para fazer o comentário. Né? Então, está registrado aí no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, né? Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, você vê que todo dia na igreja de Jerusalém, depois da ressurreição, pós-ressurreição, a igreja estava crescendo. Então, muitas pessoas haviam se convertendo, muitas pessoas estavam sendo preparadas como candidatos para águas batismais, ok? Então, acontecia porque a igreja evangelizava e fazia missões. Apesar que naquele período a igreja de Jerusalém ela ficou ali recantada, ficou ali parada, durante em torno de 5 anos, ou mais um pouco, né, pregando só na região ali da Judéia, né? E uma lição que a gente vai ver depois da morte de Estevão, que a igreja se espalha, e daí vai ao mundo afora até os confins da terra. Todavia, aqui o número de discípulos estava crescendo. O discípulo é aluno. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, tá? Ele vai explicar muito bem, não vou dar nenhum exegese aqui agora, eu poderia estar falando aqui dentro dessa lição, mas a gente vê que em algumas versões, eu acho que, não me engano, que a Almeida Revista Corrigida, traz a questão de gregos, né? Outro já traz a questão de helenistas, né? Outro já traz o nome de hebreus que falava grego, ok? Então, porque era desprezada as suas viúvas, né, no ministério cotidiano. Então, os 12 convocando a multidão, os discípulos, os 12 apóstolos estavam aqui nesse momento, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos a mesa, tá? Escolhem, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, aqui é caráter, que ele vai explicar. Cheio do Espírito Santo de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, ele coloca. O que se tratava aqui na questão social era tão importante como também o ministério de pregar, ok? Como o ministério de pregar, o que eu vou dar uma palavra que realmente que se tem que pensar, né? Porque a pessoa pensa, não, algo mais sagrado, a gente fazer essa dicotomia, separação total, o mais sagrado é sempre estar de joelho, tá orando, isso é muito importante, mas no meu trabalho, tal, não faço as coisas direito, não, lá no teu trabalho também você faz também as coisas direito, tá? Como você é um cristão, você está ali para servir a Deus e etc, para fazer o melhor de você, né? Então, o que a gente vai ver aqui agora. Ok? Então está aqui o homem cheio do Espírito Santo, né, que ia ser escolhido. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, que os apóstolos devem fazer, orar e pregar o evangelho. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram quem? O primeiro aqui tem aqui a coroa, né, o significado de nome Estevão, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, você vê que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele coloca Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo. Né? Aí vem o quê? Filipe, Próclo, né? Nicanor, Timão, Pármeno, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Tá? E os apresentaram ante aos apóstolos, e esses, orando-lhe, impuseram a mão, né? Sem eles se contendo, levantar a vossa mão sempre se contendo. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes estavam aqui obedecendo à fé, ouvindo a palavra de Deus. Né? Então, o impacto foi grande aqui em Jerusalém. Né? Você vê que está ainda em Jerusalém. O evangelho está sendo pregado em Jerusalém.
Aí depois da perseguição que a galera vai se espalhar aí, mundo afora, né? Porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jerusalém, Judéia, né, que está ali na parte toda de Israel, aí depois vem Samaria, aquela parte também que está ali onde está o samaritano, em região afora, né, que tem culturas, costumes, tal, até o modo do aramaico de se falar que é diferente da capital, Jerusalém, né, e depois até os confins da terra, começando ali os confins da terra que se falava que era o mundo romano, a Espanha, etc., para se fazer missões. Ok? Então aqui, vamos ver aqui a introdução. Nessa lição exploramos ou exploraremos, né, a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas buscava por soluções em Deus, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Né? A criação do ministério dos diáconos, né, pega aqui o ministério dos diáconos, não foi para estabelecer uma hierarquia, né, mas para organizar serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Né? O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Então, todo trabalho na igreja é essencial, é fundamental, é necessário e etc. Né? Então, a gente vê aqui todo um contexto de uma igreja, né? Como Paulo diz e configurou a igreja como um corpo humano, né? Um corpo humano que cada um tem a sua função para ser trabalhada. E não tem um órgão superior ao outro, né? Porque todo o corpo humano funciona a serviço, a trabalho, né, em prol dos demais órgãos do corpo, ok? Então, o trabalho de servir na igreja é ser do porteiro, do diácono, né, aquele que está lavando a igreja, aquele que está servindo na parte de refeições, de trabalhos sociais, etc. Todos são importantes no corpo da igreja local e também em Cristo. A palavra-chave que nós vamos trabalhar aqui é diaconia, né? Uma palavra que você já está familiarizado, né? Você já sabe já o contexto já do Novo Testamento, que a palavra diaconia ela vem, né? Do verbo grego lá, substantivo, questão do grego, né? A identificação dos conflitos. Vamos ver aqui no tópico primeiro aqui, identificação. Conflito de natureza cultural, né? Então a gente vê aqui o primeiro conflito é de natureza cultural, né? A questão de língua, né, de idioma grego e de idioma aramaico, tá? Então a gente tem que analisar o seguinte, né? Em Jerusalém se falava naquela época o aramaico. E o hebraico? O hebraico se falava mais aonde? Na sinagoga, através das literaturas, né, da Tanakh, né, que é a Bíblia hebraica, né, que está lá a Torá, que é o nosso Pentateuco, os Neviim, que são os profetas, os Ketuvim, que são os escritos, e de lá era trabalhado, voltado o hebraico para a literatura. Com relação ao povo, o povo falava em Jerusalém o aramaico, né? E é uma diferença do aramaico falado em Jerusalém e do aramaico falado lá na Galileia, né? Que é a questão lá do sotaque, Nordeste, etc., e o da capital, né, que falava o aramaico mais culto, mais formal, e etc., ok? Então, Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, né? Então, as referências nesse texto aqui aos gregos, né, está relacionada aos judeus helenistas, né, isto que havia emigrado para outros países, que por conta disso falava somente a língua grega, né? Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que comumente, principalmente em hebraico e aramaico, né? Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua, ok? Então, quando você vê nas versões aqui, né, essa questão do conflito relacionada a essa barreira cultural, o comentarista foi muito bom, ele colocou a questão da barreira cultural. Ele colocou, além da barreira cultural, ele coloca uma barreira linguística, ok? Então, barreira cultural, barreira linguística, aqui relacionada. Então, quando se fala aqui com relação aos gregos, não é o grego lá, os gregos realmente que nasceram na Grécia, etc., né? São aqueles judeus, né, que a língua universal da época era o grego. Então, como eles nasceram em outras regiões, são judeus da diáspora, né? Porque a gente coloca assim, tem um judeu de Jerusalém. Esse falava o quê? O aramaico, o hebraico, né?
Então, é o judeu de Jerusalém. Mas também agora tem o judeu da diáspora, né? Paulo era um judeu da diáspora, ele nasceu de Jerusalém, ele nasceu na cidade de Tarso, né? Já é uma diferença nesse sentido. Mas Paulo era um cara poliglota, né? Falava o hebraico, falava o grego, né? Falava o latim e, quem sabe, outras línguas, né? Que as principais que eu conheço e sei são essas que ele falava, ok? Por isso que a gente fala que Paulo era um homem de três culturas, de três mundos, né? Que ele conhecia a cultura grega, conhecia a cultura hebraica, conhecia a cultura romana e etc, né? E aqui, esse choque aqui linguístico e cultural, a gente analisa uma coisa aqui no contexto, né? Quando, se você estiver trabalhando, olha bem a sua versão. Almeida Revista e Corrigida pode trazer a questão de gregos, né? Almeida Revista Atualizada, a questão de helenista, mas são as mesmas pessoas, tá? Ou então, em alguma outra versão mais agora atualizada, né? Ela já vai colocar hebreus de fala grega, né? E hebreus de fala aramaica, ou hebreus de fala hebraica, tá? Para facilitar mais a questão da leitura. Com relação aqui, os gregos é referência aos helenistas. Quando fala helenista, vem de Hélade, né? De helenos, né? Os helenos eram o nome que os dos gregos, né? Hélade, né? Hélade é o nome de Atenas, né? E helenos são os habitantes de Atenas. Então, os helenos aqui, os helenistas, né? Os helenistas. Então, os helenistas aqui vem de Hélade, né? Os helenos, tal, de fala grega, né? Mas aqui nessa referência, nesse contexto, está falando de quem? Dos judeus da diáspora, tá? Que falava o grego, ok? Dos judeus que falavam o grego. Então, os judeus lá de Jerusalém falavam o aramaico também, como o da é, também o da Galileia. E aqui teve esse conflito, né, relacionado à língua, né? Ah, quem sabe você, aquela discussão que teve lá com relação à língua e à cultura, né? Vocês são judeus aí da diáspora, vocês não são judeus aqui de Jerusalém, você já perdeu já o nosso idioma, a nossa língua, né, que é o hebraico, o aramaico, agora vocês falam aqui outra língua, né, que é o grego, e etc. Tal. Então começou esse conflito aqui dos gregos, né, que eram os judeus que falavam o grego, né, que são chamados helenistas, de fala grega, e os judeus que falavam também o aramaico ou hebraico, né? Então, é um choque cultural, um choque linguístico, né, que teve esse problema aqui das viúvas, né? Quais são as viúvas aqui? As viúvas judias, né, de fala grega, e as judias de fala aramaica ou hebraica, ok? Então, vamos analisar aqui, esse foi um choque que acontece muito, né, a questão de cultura, a questão também até de relacionada a grau de estudo, de formações, tem pessoas que começam o conflito, né, é uma inveja, porque muitas vezes o cara tem um saber mais, o cara é teólogo, o cara é mestre em algumas áreas, doutor em alguma área, né, então, cara, ninguém não é dono do saber, ninguém não é dono do saber, né, o saber ele, na verdade, ele é dinâmico, ele é universal, está para todos, né? É como Aristóteles diz, né? Feliz é o homem que busca sabedoria, busca conhecimento, né? Então, é nesse contexto, e o sábio também, como diz o livro de Provérbios, está na prudência, né? Na prudência. Então, essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja de Jerusalém, que não é a igreja perfeita. Isso fez com que os apóstolos logo tomasse conhecimento do problema e buscasse o quê? Uma solução. Diante do problema, sempre tem que se procurar uma saída, uma solução e analisar. Isso está diante da liderança da igreja, o pastor que toma a solução. É isso que os apóstolos tomaram a solução. Tem muito pastor que não toma a solução. Tem pastor que não é cheiro de ovelha, que não vai atrás da ovelha perdida, a ovelha desgarrada. E muitas das vezes, para resolver um problema, quem sabe, é entre um rico, um crente rico e um crente pobre. Se muitas vezes o pastor for mercenário, né? Então, com todo respeito, né? Todos os pastores, não vou cometer o pecado de generalizar, mas muito pode fazer assim, favorecer o que tem dinheiro no status quo, né? E aquele que é pobre, que não tem, muito mais desvalorizado. Então, isso não é igreja, isso não é cristianismo, isso não é a igreja neotestamentária, porque todos são iguais. Independente de posição social, independente que seja rico, independente que seja pobre, independente que seja cor, raça, posição existencial, né? Todos são um em Cristo Jesus. Ok? Então, a liderança da igreja que tem que resolver esses problemas, né? Esses problemas que partem da igreja. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém
se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural, né? Essa questão cultural, que para quem faz missões transculturais, né? Por isso que missionário transcultural tem que estudar cultura, língua e tudo que está, né, naquela cultura do povo. A gente nunca implanta uma nova cultura, mas trabalha aquela cultura, né, diante do que o cristianismo tem de novidade para trazer para aquele povo no sentido cultural da palavra de Deus, ok? Então, a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza, né, seja política, né, porque eu vejo assim que, diante de conflito que ele está colocando, que a gente pode colocar o seguinte: o pior tempo que a gente pode ver da igreja é o tempo político, porque todo mundo se divide, né? Divide no sentido de quê? Eu não sou a favor da esquerda, eu sou da direita, mas de qualquer maneira, dentro da direita, você tem direito de apoiar quem você quiser dentro da direita. Eu falo dentro da direita, não é da esquerda, não. Eu sou marxista, não sou socialista, etc. Eu sou um cristão, né, que realmente, como cidadão do céu, eu sou da direita relacionado a uma cosmovisão judaico-cristã. Tá? Então, nesse conjunto aqui, para se pensar, a gente não pode impor assim, um sentido que existe um direito, né, de vir da Constituição, entre aspas, né, um direito também cívico, também, questão do voto, etc. Então, tem que ter cuidado, principalmente nesse período, respeitar, analisar as lideranças, né? Pensar o que está tratando, alguém que não vai apoiar esse tal projeto da igreja, né? Porque já vai voltar lá, porque tem um familiar que vai sair candidato, etc. Tal, então tem que apoiar ele. Então são questões que têm que ser analisadas, trabalhadas. E não é porque eu não vou votar de candidato X, né, que o cara vai ser escarrado. Não é, isso não é cristianismo, isso não é uma igreja neotestamentária, não é o que a igreja de Jerusalém está nos apresentando nessa lição, conforme o comentarista pastor José Gonçalves. Então, deve o quê? A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza, seja política, seja econômica, seja intelectual, ok? Não quer dizer o cara sabe mais do que o outro, o cara pensa melhor, pode até pensar, mas o respeito que tem que ter dentro da igreja, a unidade, né? A aliança do Calvário, né, que ela se agrega no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 3, que se funde na questão do amor, que Paulo fala de um caminho mais excelente no final do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala de um caminho mais excelente, né, que ele vai mostrar que é o amor. Então, tudo passa, mas menos o amor, que é a questão da unidade da igreja, que é Cristo. Conflito de natureza social. Então, você pode ver, né, muitos conflitos de natureza sociais acontecem dentro da igreja, né, relacionados a tantas coisas, posições sociais, etc., né, mas uma coisa que tem que ser analisada. Né? Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só, as viúvas, né, judias de fala grega, helenista, tá? Judias lá da diáspora, né, que não era judeu de Jerusalém, era o quê? Desprezada. Então, isso nas igrejas de hoje tem muitas pessoas que são desprezadas, no sentido político, no sentido econômico, social, intelectual, etc. Não vou com a sua cara. Isso não é cristianismo, tá? Isso não é cristianismo. A Bíblia já fala o seguinte: antes de você levar a sua oferta no altar, se você lembrar que tem alguma rixa, alguma coisa com seu irmão, vai lá reconciliar com ele primeiro. Porque a tua oferta, o teu dízimo não vale nada sem você primeiro reconciliar com seu irmão, reatar a situação de vida, vamos dizer assim, de coinonia, de comunhão, de ter tudo em comum em Cristo com ele. Ok? Então aqui as viúvas eram desprezadas, né? Quantas pessoas são desprezadas hoje no sentido econômico, social, dentro da igreja? Então, aqui está uma lição de referência que devemos, os pastores, os líderes, né, doutrinar a sua igreja, trazer a questão, acabar com esse grupinho dentro de igreja, né, porque tem um grupinho lá. Eu sei que cotidianamente, você, claro, você tem o direito de escolher os seus amigos, escolher a sua namorada, escolher quem você quiser, mas também não desprezar e deixar aqueles morrer. Né? Então, tem aqui agora que agrupar todo mundo junto, porque é corpo de Cristo. Muitas vezes, igreja que faz eventos e eventos grandes, mas não alcança todos da igreja, né? Ainda deixa uns lá que não tem condição, que está passando por um momento difícil. Então, os apóstolos aqui procuram solucionar um problema e, principalmente,
as viúvas que era desprezada, né? Por isso que tem a questão, quando o Tiago fala, né? Qual é a verdadeira religião? É aquela que olha para os órfãos, é aquela que olha para as viúvas, é Tiago que escreve, né? Segundo a tradição, né? Patrística, é Tiago que escreve a carta lá. E ele fala lá, qual é a verdadeira religião? É aquela que olha para os órfãos, para viúvas, né? Para o povo necessitado. Aí ele tem aquele coloca, quando chega um rico aí, com anel, tal, né? Então todo mundo olha, tal. Então ele está falando aqui, a fé sem obra, né? Ele está falando de uma igreja também, ele chama até a igreja também, lá, né, de adúlteros, né? Infiéis, infiéis, infiéis. Então, ele coloca que fé sem obra é morta, no sentido geral, assim, de convivência social, religiosa, em todos os sentidos. E para acabar esse desprezo. E quem era o pastor da igreja de Jerusalém? Segundo a tradição de Eusébio de Cesareia, que está registrado em História Eclesiástica, né, que Eusébio de Cesareia escreve esse livro, História Eclesiástica, né, ele fala que o pastor da igreja de Jerusalém era Tiago. E se você for pegar também todas as cartas, carta de Paulo, carta aos Gálatas, Paulo fala assim, das colunas da igreja, ele começa com Tiago, Pedro e tudo mais. No concílio de Jerusalém, no capítulo 15, quem termina aquele concílio ali final é Tiago também. Então, a palavra final é de Tiago. Então, Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. Quando Tiago escreve essa carta, né, está se tratando de várias coisas, né, que possivelmente estavam aqui acontecendo dentro da igreja de Jerusalém, tá? Então aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega, né, estavam sendo negligenciadas na distribuição diária, né, das cestas básicas. Isso que acontece também, né? A gente olha assim essa questão de jeitinho brasileiro, de passar fulano na frente, né? Dizer assim, ah, eu tenho uma posição social, um amigo político, vamos passar aqui na frente e deixa outras pessoas lá no rabo da fila, e sempre passando gente na frente, sempre passando gente na frente. Então, aconteceu essa questão dessa negligência, né, da distribuição diária. O conflito se instalou e precisava o quê? De solução, né, diante desse problema. Fica evidente que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Eu falei que a igreja é um organismo já anteriormente aqui no meu vídeo, né? É um organismo, porque Paulo chama ela como organismo, como um corpo, né? O corpo tem vários membros. Se você tiver uma unha encravada, todo o corpo faz sentir dor, né? Independente do melhor órgão que tem, superior, etc., você vai sentir dor com uma unha encravada, né? Mas, ao mesmo tempo, essa igreja que é o corpo de Cristo, o corpo místico, a igreja invisível, né? A igreja no sentido universal, católica, porque a nossa fé é católica no sentido que vem, é uma fé apostólica que vem dos discípulos, e universal, né? A igreja como o corpo de Cristo. Ela também é uma igreja local, organização, que precisa de uma administração de ordem, de decência, e que possa ter um bom ajustamento. Então, ela tem a sua esfera espiritual, mas também tem a social, né? Então, é a mesma coisa, nós somos cidadãos do céu e da terra também. Era, portanto, essa paz social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado, né? Qual é a prioridade aqui? Vamos colocar. É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas de esfera espiritual e negligenciar a social. Criar dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser a privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões, né? Então ele faz um comparado aqui, né? Coloca aqui uma comparação entre um evento musical, né? Um show gospel, etc. Claro que vai dar muita gente, né? Mas aqui olha um trabalho social, um trabalho com o povo, né? Então será que vai dar muito tempo? Vai dar muita gente, né? Um trabalho evangelístico, um trabalho que envolve tanto social, né? E depois vem a questão do espiritual também. A fé sem obra é morta, né? Então precisa porque as pessoas nunca vão ver a nossa fé, a pessoa vai ver as nossas obras. E Paulo fala isso no capítulo 2 da carta aos Efésios, né? Foi para as boas obras, né, que Cristo nos criou, né? Não que a gente é salvo pelas obras, pelos nossos méritos, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas devemos fazer boas obras em Cristo. E aqui está um exemplo que a igreja tem que realmente de modo igual, de modo ético, né, distribuir e trabalhar com todos, ok? Então tá aqui o musical, claro que vai dar muita gente, mexe as emoções. Agora, quando volta esse lado assim de pensar, para a gente ajudar o nosso próximo, quem é o nosso próximo, né? Isso está registrado até em Mateus 25, que ele vai colocar bem aqui.
Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58, versículo 6, quanto no Novo Testamento. Você conhece o texto de Mateus 25 e 35. Estive preso, não fosse me visitar. Estive com fome, não me der de comer. Né? Estive doente, não fosse me visitar, e etc. Estive preso. Então, ele fala toda uma necessidade. Né? Então, os discípulos até questionam, mas que tempo teve isso, tal, né? E Jesus explica aqui o sentido social que devemos olhar para os mais necessitados, trabalhar realmente a questão do pão nosso de cada dia com o nosso próximo, repartir, né, com aqueles que são necessitados, porque Gálatas capítulo 6 fala, né, que devemos fazer o bem, né, devemos fazer o bem primeiro aos domésticos da fé, né, que são nossos irmãos. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Ok? Então, é aquela questão seguinte, né? Quando o sapateiro, na época do doutor Martim Lutero, na época da Reforma Protestante do século XVI, perguntou para o Lutero, o sapateiro que se converteu, perguntou para o doutor Martim Lutero, o que eu vou fazer agora? Ele falou, faço o melhor sapato, para a glória de Deus. Né? Se Jesus voltasse hoje, doutor Martim Lutero, ele falou, eu plantaria uma árvore, eu continuaria minha vida, né, seguindo a perseverança da fé, né? Fazendo o quê? Fé sem obra é morta, mas deveria fazer boas obras, né? Não para a salvação, mas pela graça mediante a fé, né? Que é a questão sola fide, mas a sola fide, tendo como fruto as boas obras em Cristo Jesus, ok? Então, quando a gente vem negligenciar e não fazer isso, é pecado. 2, a delegação das tarefas, né? O ministério da oração e da palavra, né? Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados, né? Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro, né? Então, cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas o ministério da oração e da pregação da palavra de Deus também o era, tá? Então, a questão aqui que a gente vê, a pregação da palavra de Deus é importante, a oração é importante, o jejum é importante, né? A leitura da Bíblia Sagrada é importante porque ela nos ensina tudo isso, né? Pregação, oração, etc. Mas também tem uma importância que muito bem que essa igreja esteja coesa, unida em Cristo Jesus, como todos esteja sendo bem servido, bem alimentado, e não ter essa questão de desprezar os menos favorecidos, como está aqui no contexto, porque tudo isso é importante diante de Deus, diante do reino de Deus. Tá? Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Eu achei isso aqui muito importante que ele colocou, porque isso faz parte. Né? Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda, são importantes, a pregação, e tudo é importante o que se faz dentro da igreja, né? Porque muitas vezes o cara, é o que Tiago colocou, cara, o que está aqui na carta dele, quando ele faz isso, vamos dizer assim, fazer um paralelo, uma metodologia comparada aqui. Então, fé sem obras é morta, né? Porque o cara pode pregar, pode orar, se não tiver obras, né? O cara realmente não tem um bom testemunho. É por isso que temos que produzir bons frutos para o reino de Deus. Cuidar dos necessitados é muito importante. Igualmente importante a oração e a evangelização. Coloca de pé de igualdade aqui, o lado de uma mesma moeda. Eu achei importante isso que ele colocou. Né? 2, não há conflito entre as tarefas. Por quê? Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério do serviço social. Né? Não há essa contradição, onde é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. O lado social, pregar, orar, tudo faz parte do conjunto da qual é estabelecido a Igreja de Cristo. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida do necessitado, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência e deixa de ser igreja de Cristo, e por isso também falha em sua missão. É isso que é um fato que devemos viver, o que essa lição vem nos ensinar através da palavra de Deus. A diaconia, né? O parecer dos apóstolos foi que eles, né, constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de esse importante negócio. Né? Ele colocou que era um importante negócio, era uma coisa muito importante de se tratar. E, portanto, uma referência ao serviço ou à diaconia aqui. Né? Diaconia significa servir, né? É identificado no versículo 3 como servir às mesas. Né? A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que
com a forma, tá? Ele vai explicar que aqui não está falando de ofício, está falando da arte de servir, a forma que deveria ser feita, né? Servir aos irmãos. E em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do cargo, o ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento, tá? Então, quando Paulo fala agora, vamos dizer, passa para Paulo em 1 Timóteo, né, que são chamadas cartas apostólicas, ele coloca lá o cargo de diaconado como um ofício, também de pastor, né, do bispo, né, como ofício, colocando as regras. E aqui nesse contexto aqui está falando mais da forma, da função que eles realizavam, que eles faziam, que era servir. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro, sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Felizmente, aos que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior, né? Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, pode trabalhar. Cara, então é isso aqui, porque coloca, vamos dizer, o diácono como soldado, né? Então, ninguém quer ser soldado, quer ser cabo, né? O cabo é o presbítero. Depois, além do presbítero, um cargo maior agora, de evangelista, né? Quase de sargento. E lá depois vem o primeiro-tenente, sei lá, capitão, etc., que é o pastor, né? Então, quer dizer, se não tiver diácono, quem vai servir? Se não tiver o presbítero para trabalhar essa questão ministerial, espiritual, quem vai trabalhar? Se não tiver o evangelista, quem vai evangelizar? Né? Se não tiver o pastor para cuidar das ovelhas, quem vai cuidar? Né? Então, é necessário que todos esses cargos ministeriais, que são chamados ofícios, né? Aqui não está se falando de ofício, né? Mas voltando para 1 Timóteo, capítulo 3, fala de ofícios, né? De cargos espirituais, ou então de ministérios, né? Ministérios, ministérios pastorais, etc. Né? Então, a diaconia é um cargo muito importante. O porteiro, todas as funções que acontecem dentro da igreja são importantes. Ainda que tenha essa igreja uma hierarquia, porque ela tem que ter uma hierarquia, mas não tratar esses cargos, principalmente a diaconia, o diácono, como um cargo inferior. Não, é um cargo muito importante que tem que trabalhar no trabalho social. Porque a diaconia, aqui o diácono, ele trabalha na parte social da igreja, né? Isso é importante demais, muito importante. Paulo coloca aquilo que serve bem como diácono, né? Vai para presbítero, evangelista e assim para pastor, conforme tiver uma chamada para pastoreio. Não precisa ter tantos pastores, porque o cara nem está pastoreando, está fazendo nada, só lá. Né? Questão, sei lá, cargo para votar, não sei o quê, mas nem exerce a função. O cara muitas vezes é consagrado a evangelista, mas não quer ser evangelista, porque ele quer ser pastor, quer ser ordenado. Né? E assim vira aquela bagunça total. Mas o ensino da palavra de Deus nos coloca que todos os cargos, ainda que seja diácono, que seja, é importante para Deus. Terceiro, seguindo os princípios cristãos. O que é aqui? Privilegiando o caráter. Isso aqui é importante, que está no contexto. Ó. Nas exigências da qualificação exigida para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Isso é muito bom. Né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, de cara que tem caráter, íntegro, irrepreensível, como diz lá no texto de Paulo, na primeira carta a Timóteo, né, irrepreensível, ok? Então, nesse contexto aqui, escolher pessoas que tenham boa reputação, tenham caráter, esposo de uma só mulher, né? E também que não seja dado ao vício, voltado também para, vamos dizer, a questão do certo e do errado tem que ter. Então, tem que ter um caráter que está como uma referência ao fruto do Espírito, ao que você é, né? O modelo correto. Então, eles escolheram aqui pessoas aqui, eu acho que em primeiro lugar que vem o caráter. Aí depois homens cheios de fé, de sabedoria do Espírito Santo, mas o caráter vem primeiro. Tá certo? Que é muito importante. É uma qualificação nossa que tem que ter. Né? Então, escolher, pois, irmãos, que dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, aqui ele coloca aqueles que
iria cuidar das mesas deveria ser pessoas de boa reputação, que tivessem um caráter repreensível, pessoas como referência, testemunho, como luz do mundo e sal da terra. Ok? Então, está aqui. A palavra boa reputação traduz o termo grego, né? Que significa testemunha ou mártir, né? A palavra mártir, né? Que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer a função da diaconia, né? Uma pessoa irrepreensível. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os diáconos, os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Claro que não é só por dias bíblicos, para o dia lá que foram constituídas decisões. É para todo o tempo, independente do tempo, do espaço que estamos vivendo, mas para todos, né, que são seguidores de Cristo, né? Então, se para aqueles que se dedicarem apenas a servir as mesas, isso, os diáconos, era exigido boa reputação. Então, quer dizer, dos pastores que cuidam de todo o rebanho, tá? Que os apóstolos exigiram que pessoas de boa reputação, né, que fossem pessoas honestas, autênticas, corretas, isso vale para pastores, isso vale para evangelistas, isso vale para presbítero, diácono, para todo o corpo de Cristo, né? Que sejamos pessoas como luz do mundo e sal da terra, pessoas que devemos ser mártires de Cristo, falando o que seja bons caráter, honestas, e corretas, autênticas, e que possamos ser referência de Cristo para outras pessoas em si, ok? Exercitando os dons, né? Essas pessoas encarregadas da diaconia na igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então, primeiramente vem o caráter, vem a boa reputação, que é a honestidade, etc., né? Aí depois vem ser pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e da sabedoria de Deus. Isso aqui é muito importante, os dois. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercer os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. Então, tem que ter boa reputação, tem que ser autêntico, mas também tem que ser cheio de sabedoria do Espírito Santo, etc., como coloca. Né? Muitas vezes a pessoa é, mas não é o que deveria ser. Ou então, a mesma coisa, vice-versa, que está aqui no contexto. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Ok? A conclusão. Eu quero falar para você o seguinte, que foram escolhidos 7 diáconos. Fique sabendo, os 7 diáconos, todos eram grego, tá? Os 7 diáconos, todos eram grego e tinham um nome grego. Todos eles tinham. Então, até na escolha, os apóstolos fizeram com sabedoria. Né? Por quê? Quem estava sendo desprezado era as viúvas helenísticas de fala grega, e não as viúvas de fala aramaica ou hebraica. Ok? A questão do conflito linguístico, cultural, mas era as que estavam sendo desprezadas eram as viúvas de fala grega, né? As judias de fala grega, né? Então, nesse caso aí, os apóstolos escolheram, dentro da multidão, escolheram 7 homens que tivessem, né, caráter, cheio de fé, de sabedoria e tudo mais, né? Mas escolheram dentro desse contexto aqui, né, de fala grega e de nomes gregos, né, como Estevão, Filipe, etc. Todos eles tinham nome grego, para não ter mais nenhuma confusão. Né? Então, se eles escolhessem só, vamos pensar assim, eles fossem escolher só os. É, é, eles fossem escolher só lá dos judeus que fala aramaica, ou grega, né? Aí você já ia gerar um conflito também, né? Porque eles iam dizer, tá fazendo acepções de pessoas, e tem mais de 11 vezes que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, eles estão fazendo acepção de pessoas. Então, eles usaram de sabedoria e escolheram pessoas de fala grega, pessoas que tivessem nomes gregos, e assim escolheram, ok? Conclusão. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também o que? Uma igreja social. Então, muito bom. A igreja, que é uma igreja espiritual, também é uma igreja social. Devemos nos dedicar
tanto ao ministério da oração e da pregação, como também assistência aos mais necessitados. Então, é necessário orar, esse é mandamento, é necessária a questão de ir por todo mundo e pregar, que isso é um verbo imperativo, né? Que também é um mandamento. Como devemos trabalhar nessa igreja que é também social, olhar para aqueles que se converteram, né? Olhar para o corpo de Cristo no sentido de discipulado, porque o discipulado, a igreja sempre tem que trabalhar com essa noção de discipulado e tirar da cabeça que a questão de discipulado é só para novo convertido, né? Porque todo mundo, como discípulo de Cristo, pupilo de Cristo, devemos ainda até na tenridade, ou na idade já madura, adulta, ainda ser discipulado naquilo que precisamos aprender a crescer na graça e no conhecimento, ok? Então é necessário vivermos aqui o quê? A questão dessas 4 operações, né? Oração, jejum, palavra, pregação, e também a questão também do serviço na igreja. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém, muito bom, né? Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Então, devemos viver o verdadeiro cristianismo. E lá de Gálatas, como Paulo fala no capítulo 5, né, fala das obras da carne, ele vai adentrar no fruto do Espírito. Um versículo anterior ali, está no capítulo 5, ele fala, vós que está aí, ô Gálatas, né, que estão se mordendo como cachorro, como animais, lá parece que estava tendo uma briga, uma discussão, né, estava brigando lá, se mordendo como animais, e Paulo fala agora sobre o verdadeiro caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Mas aqui fala de uma igreja, né, que essa igreja que é tricotômica, né? Essa igreja que é tricotômica, que na verdade vamos dizer, não vamos dizer tricotômica, né, porque tricotomia está voltada para o homem, espírito, alma e corpo, né? Mas é uma igreja que está aqui, nesse sentido aqui de todo o contexto que ela deve viver o espiritual, mas viver também o social, né? Porque temos um corpo a se cuidar, e realmente ela fez na conversão daquele tanto de peregrinos de 3 mil, no dia da pregação de Pedro, depois se converteram a 5 mil, a igreja foi crescendo a cada dia, e era necessário, né, ela ser discipulada por batismo, e muitas pessoas eram pessoas que não tinham condições naquela época, que o governo havia tomado os bens, tivesse confiscado, né, suas casas, seus bens, e a igreja tinha que acolher, mas acolher com amor e com alegria, e colocando em pé de igualdade a todos, né? Então a gente termina aqui por aqui, se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinando nessa passagem da Escritura para alcançá-la. Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Muito importante o conteúdo da lição, né, que nós trabalhamos aqui, que devemos fazer o mais importante, que é servir e esperar a Jesus em todo o contexto ministerial, em todo o contexto cristão, e viver a verdadeira vida cristã, que a verdadeira vida cristã, diante das perseguições, das lutas, onde que você estiver, é para Cristo, né? E devemos estar aí como luz do mundo e sal da terra, e glorificar o nome do Senhor com nossos atos e ações. Uma igreja que enfrenta os seus problemas, né? Então, diante de todos aqueles problemas que acontecem, principalmente esse problema, aconteceu o problema de Ana e Safira, a questão da mentira, os discípulos foram lá e resolveram, né? Tiveram uma solução. A mesma coisa, outro problema que aconteceu aqui, foi a questão aqui desse problema social. Eles foram lá resolver de uma maneira tão coesa, de uma maneira tão sábia, aquele problema. E você que é pastor, você que está na frente de um trabalho, você também que é professor de escola dominical, trate todos de forma respeitosa, de forma ética, de forma igual, independente de alguém que é rico ou pobre, mas todos são um em Cristo Jesus, ok? Para que você não venha dar conta diante de Deus daquilo que Deus quer que você faça o melhor e exercer o que está na palavra dele, que está estampado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou então em toda a Bíblia, que é a nossa palavra de Deus, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, e devemos exercer o correto e viver o verdadeiro evangelho para a glória de Cristo. Obrigado, até a próxima, que Cristo possa te abençoar 1000 vezes mais, e que você possa se preparar para essa lição e demonstrar um verdadeiro exemplo e uma referência do reino de Deus para a sua sala. Até mais.